Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Bem-vindos também vocês da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham aqui nesta aula. Todos vocês muito bem-vindos. E hoje, o que nós vamos fazer na aula de hoje será? Vamos ver aí pelo nosso objetivo? Então, o nosso objetivo hoje é resolver problemas do campo multiplicativo observando as propriedades das operações. Muito bem, então isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar aqui com o campo multiplicativo e fazendo algumas multiplicações, resolvendo problemas. E para a gente iniciar, vocês lembram o que significa multiplicar? Isso, multiplicar significa a gente agrupar vários, fazer vários grupos do mesmo tamanho, né? E reunir todos esses grupos do mesmo tamanho. Então, multiplicar é isso, né? Pegar vários grupos com quantidades iguais e agrupar todos eles. Então, isso significa multiplicar. E para isso a gente pode usar a soma, né? Somar parcelas iguais ou fazer uma configuração retangular. Lembra que a professora já mostrou isso para vocês também, né? Então, hoje nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar aqui na nossa aula algumas multiplicações nas resoluções dos problemas e vamos começar por um jogo. Vamos ver na nossa telinha qual é o jogo? Quantos pontos? Esse é o nome do jogo. Nesse jogo, no caso, né, que tá aparecendo aí para vocês, é um alvo desenhado, né, um alvo aí circular desenhado. Cada jogador vai atirar nesse alvo 4 tampinhas numeradas. Para saber o total de pontos dos jogadores, é preciso multiplicar o número escrito na tampinha pelo valor correspondente à cor onde ele caiu. Então ali tem as cores, cada cor está aí aparecendo para vocês, tem um valor. O verde vale vezes 3, sempre que alguma coisa cair dentro do verde tem que multiplicar por 3. Aí nós temos o vezes 5, que é o azul, o vezes 6, o amarelo, e vezes 10, o laranja, que é o central ali, né? É onde a gente vai ganhar mais pontos se a gente acertar a parte central. Muito bem, então para a gente resolver fazer esse jogo, né? A gente vai fazer aqui na mesa da professora, junto comigo, porque a gente vai usar aqui o nosso tabuleiro.
Então, vai aparecer aí para vocês já na telinha, né, o tabuleiro. Aqui estão as tampinhas que a professora vai usar, né? Então, o que que é? São tampinhas numeradas, ó. São tampinhas com vários números, né? A gente vai escolher aqui algumas tampinhas. Deixa eu colocar todas aqui para vocês verem. São de 2 cores porque são 2 jogadores que jogam, né? No caso aqui no nosso jogo agora serão 2 jogadores, mas pode ter mais de 2 jogadores nessa atividade, nesse jogo. Não haverá problema nenhum. Então observe, ó, são as tampinhas numeradas de 1 a 9, né? E a gente vai usar tampinhas, a mesma tampinha tanto para o mesmo número de tampinha, né, no caso, são 4 tampinhas. E o mesmo algarismo também, né, escrito na tampinha para cada jogador. Então no caso aqui nós vamos usar o 6, vamos procurar o 6 aqui, o 6 azul e o 6 laranja. Então tá aqui, 6. Nós vamos usar o 5, então, o 5 laranja e o 5 azul. Vamos tirar aqui o 5 e o 5 de cada cor, muito bem. Vamos usar o 4, vamos pegar o 4 laranja e o 4 azul, muito bem, 4 laranja, 4 azul. E vamos usar também o 3, então nós vamos usar os números mais centrais, né? Isso, olha aqui, ó, né? O 3, o 4, o 5 e o 6, os outros a gente guarda. Dá para usar outros, professora? Dá para escolher, mas antes a gente combina, né? Junto com os 2 jogadores, combinam quais são os números que eles vão estar jogando aqui no nosso alvo, né? Para depois descobrir quantos pontos cada um ganhou. Nesse caso aqui, a professora escolheu os números mais centrais, né? 6, 5, 4 e 3. Mas dá para ser outros também. Contanto que seja 4, sempre de 4 em 4. 4 tampinhas numeradas de um, 4 tampinhas numeradas do outro. Como que joga? Então a gente vai pegar a tampinha, a professora trouxe aqui hoje o companheiro, né? Nossos 2 bonequinhos aqui, os nossos amiguinhos, que precisam aparecer para vocês já logo aí na TV. A Liz, a nossa representante das meninas, né? A nossa Liz. E aqui o Beto, né? O representante dos meninos. Então aí nós temos os nossos 2 amiguinhos. Esses 2 amiguinhos vão nos ajudar aqui a fazer a jogada. Então nós vamos representar vocês com os nossos amiguinhos aqui na mesa. O azul pode ficar para o Beto mesmo, né? As tampinhas azuis para ele, as laranja para ela. E agora a gente vai fazer assim. Nós vamos pegar as tampinhas, vamos começar pelas damas. E a gente vai pegar e vai segurar aqui no meio e vai soltar. Vai abrir a mão assim, vai soltar. Ela vai espalhar aqui em cima do alvo. Quando ela espalhou no meio do alvo, algumas pode ficar assim, ó, meio para lá, meio para cá. Aí você vê onde que ela ficou mais, é onde ela vai estar. No caso aqui, no verde. Aqui no caso do 6, ele está mais no azul do que no verde. Então, eu vou empurrar ele para o azul, tá bom? Então, aqui nós temos os pontos que foi feito, que nós, né, acabamos de encontrar aqui, que são os pontos da Liz. Bem, como que a gente vai fazer o cálculo agora? Então, o cálculo nós vamos fazer assim. A professora vai mostrar aqui no quadro, para vocês saberem como que a gente vai fazer os cálculos. Bem, quando a gente tem um jogo desse, que tem uma peça, né, um ponto, uma pontuação, dentro de um espaço, de uma região, de uma superfície que tem um valor, a gente tem que multiplicar esse valor, né? É o que dizia lá no nosso problema. Então, no caso aqui, nós tínhamos o 6, o 3, o 4 e o 5 no nosso alvo, e cada um deles, né, vai agora ser multiplicado por um valor. Então, veja, nós tínhamos o 3, que era o verde, nós tínhamos o azul, que valia 5 vezes, o amarelo valia 6 e o laranja valia 10. Então, a gente vai olhar aqui no tabuleiro para ver quanto que cada ponto que a Liz fez. Vamos acompanhar com a professora. Então, no caso aqui, ó, na região verde, ela tem só o 5. Então, eu vou escrever aqui na louça 5 que ela tem na região verde. 5 vezes 3, porque a região verde vale 3. Então, a professora anotou aqui, daqui a pouco vocês vão olhar aí na telinha de vocês, né, ó, 5 vezes o 3, porque ela caiu o número 5 na região do 3, tá bom? Que valia 3. Muito bem. Agora vamos ver qual é o ponto do azul. Então, no azul, ela teve o número 4, deixa eu virar para vocês aí, que aqui está a professora número 6. Por que eu sei que é o 6? Por causa do risquinho que tem embaixo. Dá a impressão que é o 9, mas não é, ó. Ele é 6, ó, ele tem um risquinho embaixo, tá vendo? Então, ele é o 6.
4 e o 6. 4 e o 6 caiu no azul. O azul vale vezes 5. Então, agora, a professora vai colocar aqui 4 mais o 6, esses dois aqui, vezes 5. Então, aqui, ó, como é que ficou que a professora fez. Esse aqui foi uma pontuação que ela fez no verde, né? Aqui foi do verde, aqui foi do azul. Por que eu coloquei parênteses? Porque eu tenho que somar os dois valores que caíram no 5, né? Para ter a pontuação do 5, tá bom? Primeiro eu faço o que está no parênteses, mas já vou chegar lá. E 1 no 3, né? Ó, 1 apenas no 3. Então, o 3 vezes o 10. Porque caiu só o número 3 no 10. Então, ó, observe aqui como é que a professora montou aqui a nossa operação. Então, nós fizemos 3 partes, a primeira, a segunda e a terceira parte, que é toda a pontuação da Liz. Essas pontuações vão formar agora uma expressão numérica. Então, vamos lá, a professora vai montar agora essa expressão aqui no papel, eu já mostro para vocês, tá? Só um pouquinho, deixa a professora pegar aqui uma folha e pegar uma outra caneta para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Nós vamos pegar lá, então, a primeira parte que ela teve é dos pontos verdes, né, que a professora fez com vocês. Então, era 5 vezes 3. 5 vezes 3 era a pontuação do verde, mais a pontuação do azul, que era a soma do 4 mais o 6 vezes o 5. Então, essa era a pontuação do azul. E por último, somamos a pontuação que ela tinha lá no verde, no laranja, 3 vezes 10. Não teve nada no amarelo. Então, olha como é que ficou, né? A nossa expressão numérica, ela ficou bem grandinha. O que nós sabemos para resolver expressões numéricas? Se lembram lá das propriedades que a professora já ensinou para vocês, das operações? As propriedades da multiplicação, da divisão, da soma, da subtração, e no caso aqui das expressões numéricas, que envolve todas as operações, no caso aqui nós temos duas, né? A soma e a multiplicação, que são as duas que nós vamos usar. Bem, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que nós temos primeiro que resolver o parênteses. Claro que a gente resolve as multiplicações por primeiro, mas no caso aqui, eu tenho que antes de multiplicar vezes 5, fazer a soma deles. Ou, se fosse o caso, eu multiplicaria 5 vezes o 4 mais 5 vezes o 3, também poderia. Mas fica mais difícil. Então, para facilitar o meu cálculo, eu vou somar primeiro para depois multiplicar, tá bom? Que no caso aqui é a quantidade de tampinha, no caso a tampinha 4 e a tampinha 6, que caíram na parte do valor 5 do tabuleiro. Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora assim. Essa conta aqui, por primeiro, né? Deixa a professora pegar aqui só o quadro para pôr por baixo, para facilitar a visualização de vocês. Eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo aí. Então, primeiro, nós vamos fazer aqui 4 mais 6. Então, esse aqui é a o nosso primeiro cálculo dessa parte aqui, ó. Dessa parte onde estão o 4 mais 6 vezes 5. Posso já fazer o 5 vezes 3 aqui para fora? Posso, porque ele não está... depois o resultado aqui vai somar com lá, né? Então, eu posso fazer aqui também, ó, 15, 5 vezes 3, 15. Mais, somo primeiro, 10 vezes 5, tá? Agora, mais 3 vezes 10, 30. Então, assim que a gente fez. Primeiro, fizemos a soma para depois multiplicar por 5, porque estava entre parênteses. E isso, a regra me diz que eu preciso fazer primeiro o que está entre parênteses para depois multiplicar. E agora eu vou fazer a multiplicação por primeiro, antes de fazer qualquer outra operação. Então, vamos repetir aqui, ó. 15 mais 5 vezes o 10 ou 10 vezes o 5 são 50. Isso mesmo. Mais 30. Agora ficou tão simples, né? Aqui, ó, os números com dezenas exatas, fica fácil de fazer a operação. 5 mais 3 é 8, 50 mais 30 é 80. Então, eu posso fazer aqui atrás primeiro? Poderia. Por que eu poderia fazer aqui atrás? Porque a propriedade da adição me diz que eu posso alterar as parcelas de lugar que não afeta o meu resultado final. Essa é uma das regras que a gente aprendeu aqui na aula sobre a adição. Então, eu posso resolver primeiro
este para depois somar com este. Então, vamos repetir o 15 aqui, mais 50, 30, 80. Pronto. Por quê? Porque ficou mais fácil de fazer essa por primeiro do que somar com 15. Agora, aqui também fica simples. 80 mais 15. 80 mais 10, 90. 90 mais os 5, 95. Então, aqui ficou 95, a pontuação da Liz. Muito bem. Agora, a gente vai olhar, vai fazer lá no nosso tabuleiro, a do Edu, né? Do nosso coleguinha Edu. Então, aqui estão os números da Liz. Vamos agora para os números do Edu. Mesma coisa. Vou colocar a minha mão, né, segurando todas as tampinhas dele aqui e esparramar. Opa, agora vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos virar essa aqui, né, porque essa aqui ficou não dá para ver. Essas duas também vamos virar. A gente já vai organizar elas de novo. Veja. Quando ela caiu entre os dois, mas está mais para o amarelo do que para o azul. Então, eu jogo para o amarelo. Aqui é a mesma coisa, está mais para o amarelo do que para o laranja. Aqui também mais para o amarelo e aqui também mais para o amarelo. Opa! O Edu ficou só no amarelo. Vamos olhar agora, então, a pontuação do Edu. Para olhar a pontuação do Edu, nós vamos fazer igualzinho nós fizemos com a Liz. Porém, nós já sabemos que todos são amarelos. Se todos os números são amarelos, é vezes quanto que a gente vai fazer? Vezes 6. Muito bem, vamos lá. A gente vai pegar todas as fichas numéricas do Edu, vai somar para depois multiplicar por 6. Então, vamos fazer isso aqui com a professora agora. Vamos lá. 4 mais 6 mais 5 mais 3. Tudo isso aqui vai ter que ser somado, depois multiplicado por 6, que é onde o Edu caiu, né? Que é todos eles caíram no 6, que vale, no amarelo, que vale 6. Então, primeiro nós vamos fazer a operação que está entre parênteses. Por que a gente faz ela entre parênteses? Por primeiro. Tá? Porque a gente vai ter que verificar todas as somas para multiplicar por 6. Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer, que é aquele jeito que a professora falou para vocês. 4 vezes 6, mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 6, mais 3 vezes 6. Eu poderia distribuir aqui, ó, né? Todos os números que estão dentro do parênteses, vezes 6, somar todos os produtos de todos eles. Poderia também. Vamos tentar assim, então, antes de fazer do parênteses? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar os 6 e multiplicar por cada um deles, depois a gente soma todos os produtos, tá? Ó, a gente vai fazer assim, ó, o 6 vezes o 3, o 6 vezes o 5, o 6 vezes o 6 e o 6 vezes o 4. Nós vamos fazer por cada um deles. Dá para fazer também, ele fica assim, ó. 6 vezes 4... mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 6, mais 6 vezes 3. Né? Aqui a professora colocou para vocês todos os produtos da combinação aqui dos 6 vezes cada um deles. E isso também dá para se fazer. A propriedade das operações me permite. Daí eu faço todas as multiplicações primeiro, para depois somar. Veja que a professora está usando um jeito diferente de fazer do jeito que a professora fez ali da Liz. Aqui do Beto, nós estamos trabalhando com a distribuição aqui do 6, da multiplicação do 6 em relação à soma. Daí vamos fazer como, professora? Vamos fazer cada multiplicação por primeiro. Então, olha aqui, ó, vamos destacar as multiplicações aqui, porque aí agora é uma expressão numérica que tem somas e multiplicações. Então, eu faço as multiplicações por primeiro. 6 vezes 4, 24, mais 6 vezes 6, 36, mais 6 vezes 5, 30, mais 6 vezes 3, 18. Então, aqui ficou a nossa operação dos produtos, né? Todos os produtos primeiro. Agora eu realizo a soma desses produtos. Como que eu posso somar? Bem, vamos ver o que é mais fácil aqui?
Posso somar o 24 com o 36? Posso. Posso somar o 36 com o 30? Posso. Posso somar o 30 com o 18 primeiro? Posso. Posso somar o 24 com o 18? Também posso. Por que eu posso? Porque a propriedade me diz que se eu mudar de lugar ou fazer qualquer operação aqui, que é só soma, né? Ó, todas são adições. Eu posso trocar de lugar que o nosso resultado final, a soma final não se altera. Então, o que nós vamos fazer por primeiro? Vamos pensar que a professora onde é mais fácil. Eu sei que se eu somar 36 com 30 são 66, então eu posso começar pelo meio aqui, professora? Posso. Vamos começar pelo meio. Então, aqui, ó, 24 mais 66. Por que eu fiz por primeiro? Porque aqui é simples, mais fácil. Mais 18. Ok. E agora, 24, 66, 18. Bem, vamos pensar no 66 e no 24. 66 e 24, o 4 com o 6 fecha 10, não fecha 10? Que joga para cá fica 30, 30 com 60. 30 com 60 dá quanto? Quanto que dá 30 com 60? Isso, dá 90. Olha que a professora pegou esse 4, juntou com esse 6, deu 10. 10 eu joguei tudo no 2, que deu 30. 30 mais o 6, que é o do 60, né? Então, no caso, são 30 mais 60, 90. Olha o que a professora fez. Mais 18, agora ficou simples. 90 com 18, a professora sabe que 90 mais 10 dá 100. 100 mais 8, 108. Né? Então, a nossa operação, né, toda a nossa pontuação aqui do Edu ficou em 108. Bem, nós tínhamos para Elis, nós tínhamos quanto para Liz? 95, né? Então, olhem ali que está aparecendo para vocês, né? Só de pessoa segurar direitinho. 95 da Liz e do Edu, 108. Olha as operações que nós fizemos. Quem ganhou aqui no caso dos dois? Isso, o Edu, porque o Edu ficou com 108 e a Liz ficou só com 95. Muito bem, então vejam, esse nosso jogo, né, do tabuleiro aqui com as tampinhas, você pode fazer em casa também. Basta desenhar numa folha vários círculos, igual nós fizemos aqui no nosso tabuleiro, pegar a tampinha de refrigerante, colocar ali na tampinha de refrigerante, né, já usada, que você está guardando aí, coloca o número em cima, né, o algarismo, pode colar, pode escrever com caneta, como você preferir, e faz o jogo lá com o papai, com a mamãe, com o irmão em casa, e vai brincando e aprendendo, beleza? Muito bem, então aqui agora nós vamos fazer uma problematização, tá lá na nossa telinha, vamos ver qual é? Vamos problematizar o jogo, né? Então, a nossa primeira problematização diz o seguinte: quantos pontos Roberta conseguiu lançando as 4 tampinhas conforme mostrado no alvo? Então, vamos ver lá as tampinhas da Roberta, olhem lá. 6, 5, 4 e o 13, igual a gente usou aqui. Como que a gente pode fazer o cálculo aí? Vamos ver como é que a professora fez? Olha, a resposta deu 92. Como será que é ali que a gente pode resolver? Pense com a professora lá. Pense vocês aí na casa de vocês um pouquinho, antes da professora mostrar aqui para vocês como que ficou. Bem, tá no 3. Tá o 3 é o verde. O 5 azul. O 4 laranja. Caiu alguma coisa no amarelo? Não, não caiu no amarelo nada. Então, não vou estar usando nada no vezes, quanto que é o amarelo? Vezes 6. Então, no nosso caso, vezes 6, não precisamos. Nós precisamos só do verde e do azul e do laranja. Então, nós vamos fazer ali, soma 6 mais 3 vezes 3. Vamos somar o 5 vezes o 5, porque 5 vezes 5 equivale, né? O azul vale 5. E por último, o 4 vezes o 10. Será que tudo isso aí vai dar 92 pontos? Vamos ver aqui na mesa com a professora agora. Então, aqui está o cálculo, né, da nossa expressão. Primeiro, vamos resolver aqui, ó. 6 mais 3, 9. 9 vezes o 3, que eu vou deixar por enquanto indicado. Mais 5 vezes 5, 25, mais 4 vezes 10, 40. Ótimo, agora a gente vai fazer a segunda linha. Nessa segunda linha, agora eu tenho 9 vezes o 3, primeiro para resolver. 9 vezes 3, 3 vezes 9, 27, isso mesmo, olha a tabuada, né? Mais
25 mais 40. Professora, se eu quisesse fazer o 25 mais 40 aqui na sequência, poderia? Tudo bem, não tem problema. A professora só repetiu para a gente poder fazer a linha. Agora, vamos pensar aqui, ó. 27, 25, 40. Quem que eu faço primeiro, quem eu faço depois? Bem, a professora vai fazer primeiro aqui o 27 com 25, por quê? Porque eu sei que 25 com 25 dá 50. No 27, se eu tirar 2, fica 25. Então, 25, 25, 50. 50 mais 2 que eu tirei, 52. Então, aqui, a professora já sabe que vale a soma 52. Aí, eu repito com o 40, né? Faço a repetição na operação. E agora ficou fácil. 52 mais 40 igual a 92. Que foi a resposta que estava lá no nosso problema, ok? Muito bem. Vamos ver agora o próximo problema? Joaquim fez 78 pontos. Quais as possibilidades de formar esses pontos com as tampinhas nas cores do alvo? Lembrando que são 5, 6, 4 e 3, as mesmas tampinhas que a Roberta. Vamos ver quais foram as tampinhas, onde que caiu as tampinhas dele? Olha lá, mudou. Tá vendo que as tampinhas mudaram de lugar? Então, vamos ver agora como que fica isso escrito na sentença matemática, que é uma expressão, né? Vamos lá? 6 mais 4, que é vezes 3, porque caiu no verde, mais 3 mais 5 vezes 6, porque caiu no amarelo. Aí, fazendo todas essas, a operação, né, de 6 mais 4, 10, 10 vezes 3, eu já sei que é 30. Ali daí, 3 mais 5, 8. 8 vezes o 6, quanto que é 8 vezes 6? Isso, 48. 48 mais 30, 78, que é o valor aí da nossa, dos nossos pontos do Joaquim, que é o que estava ali, ó, 78 pontos. Bem, 92 pontos para a Roberta, 78 pontos para o Joaquim. Quem venceu essa rodada aí do nosso jogo, do problema que a professora propôs? Roberta ou o Joaquim? Isso, muito bem, foi a Roberta, porque ela fez 92 pontos. Muito bem, gostaram? Gostaram do jogo? Aprenderam aí, né? A gente já viu como para montar a expressão aqui, a gente tem que olhar o que aconteceu no jogo. Então, por isso que serve os parênteses. Lembram bem, os parênteses servem porque a gente tem que fazer primeiro aquela conta. E a gente vai fazer agora mais uma atividade que traz agora um problema. Vamos ver qual é o problema que nós vamos resolver agora? Para resolver o problema, nós temos aí, então, ó. Na granja Frango Bom são produzidos ovos todos os dias da semana, de domingo a domingo. Então, todos os dias são produzidos ovos. Eles são embalados em caixas de 12 ovos e distribuídos em supermercados da cidade. Essa produção é controlada em uma tabela, observe. Então, tá aí a tabela, né, aparecendo para vocês. Essa tabela aí tem ovos brancos, os ovos vermelhos e o total. O total fica na última coluna. Vejam ali qual é o dia da semana que mais aconteceu a produção de ovos, onde mais teve ovos produzidos. Observe na tabela. Observando? Qual é o dia que caiu na semana a produção de mais ovos? Olha o número que é maior ali na última coluna. Qual é o maior número da última coluna? O 54. Muito bem. O 54 está em qual dia da semana? Isso, está na quinta-feira. Ótimo, quinta-feira. 54 caixas com 12 ovos. 54 caixas com 12 ovos são bastante ovos, né? Então, aqui agora na mesa da professora, nós vamos resolver esse problema aí da produção de ovos. Quantos ovos foram produzidos aí no dia da semana em que teve mais produção? Foram 54 caixas. Cada caixa tinha quantos? Isso, 12 ovos. Bem, nós temos uma multiplicação para fazer, né? Nós vamos fazer então essa multiplicação. Então, vamos pensar nela primeiro. São 54 caixas vezes 12 ovos em cada caixa. Então, é essa a operação que nós temos para resolver.
Bem, professora, nós já sabemos fazer essa operação aqui tradicionalmente, né? Ou no algoritmo mais tradicional que a gente usa, o mais usual. A gente multiplica a unidade primeiro, depois multiplica a dezena. Muito bem. Vamos fazer essa, o mais usual, e depois a professora vai mostrar outra para vocês aprenderem a fazer também, ok? Então vamos lá. 2 vezes 4, 8. Muito bem. 2 vezes 5, 10. Muito bem. Então até aqui tudo tranquilo. Agora nós vamos fazer a multiplicação da dezena para todos os números aqui de cima. Então é 10 vezes o 4, é 10 vezes o 5. Só que a gente usa, né, a nossa estratégia de começar a colocar o valor a partir aqui, ó, da dezena. E aqui na unidade a gente vai acrescentar o zero, porque aqui na unidade a gente já fez, a unidade do 2 já multiplicou, agora quem vai multiplicar é a dezena, então por isso que o zero vai na unidade. 1 vezes 4, 4. Deixa a professora só arrumar aqui isso, 4. 1 vezes 5, 5. Agora a gente faz a soma. 8 mais 0, 8. 4 mais 0, 4. 5 mais 1, 6. 648. Muito bem. Então, essa é a resposta. A gente já sabe. 648. Então, agora o que a gente vai fazer? A professora vai mostrar para vocês um outro jeito de resolver essa nossa operação, que vai dar, no total, 648. Então, vamos aqui acompanhar na mesa com a prof agora. Bem, nós vamos usar material dourado. Isso, material dourado, aquele material que vocês já devem conhecer, né? Quem não conhece, vai conhecer agora, mas acho que vocês já conhecem, que lá na escola vocês já devem ter usado bastante. Então, aqui nós temos um material dourado, a professora trouxe aqui um feito de borracha EVA. E nós vamos fazer agora o número 54 com o material dourado. Vai ter um pedacinho bom aqui para a gente montar. Então, olha como é que a professora vai fazer. A professora vai colocar as barrinhas, uma do lado da outra. Olha como é que vai ficar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barrinhas, né? Uma do lado da outra. Deixa a professora afastar aqui os nossos coleguinhas, senão a gente não vai bater neles. E quanto que é? 54. Então, agora eu vou pegar 4 unidades e vou colocar aqui, ó, do ladinho. 1, 2, 3, 4. Só que acho que a professora vai colocar ele deitadinho, que ele ficou de pé. Isso. Vamos colocar encostadinho aqui um no outro para fazer 4. Beleza. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Ótimo. Vezes 12. O que é o 12? O 12 não é 10 mais 2? Então, olha o que a professora vai colocar aqui, ó. 10. Essa barrinha de 10 que a professora está colocando aqui, ó, vai encostar aqui na de cima. Estão observando aí? Isso, vai encostar nessa de cima. Então, quantos que eu tenho aqui, ó? Vamos contar com a professora aqui, ó. Eu tenho uma barrinha de 10 mais um da outra barrinha de 10 ali de cima. Eu não posso me esquecer que quando eu encosto uma na outra, esse carinha que encostou, ele faz parte dessa linha. Então, aqui, ó, 10 mais 1. Quanto é? 11. Eu quero quantos para multiplicar? 12. Então, eu vou pôr só mais um aqui, ó. Não vou pôr 2, vou pôr só 1. Porque eu já tenho o 1 do 12 lá em cima, ok? Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher todo esse espaço. Olha lá, vamos preencher. Preencher com as plaquinhas aqui, ó, da centena. Vamos preenchê-la. Nós temos que fechar um retângulo. Todo o nosso caminho aqui tem que ser fechado. Então, olha o que a professora está fazendo. Eu estou colocando as placas da centena, né? A professora vai pegar aqui mais plaquinhas para colocar e fechar o nosso retângulo de 54 por 12. Bem, agora eu não consigo colocar placas mais aqui, ó, né? Não consigo. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a dezena, a barrinha. Então, olha aqui, ó. 2, até fechar todo ali. 3. Então, ó, fechamos o nosso retângulo. Até lá, fechamos todos aqui, ó. Mas falta essa fila de baixo, professora, não terminou ainda, olha aqui, ó. Tá vendo essa aqui que tá sozinho? Esse que tá sozinho tem que fechar também até chegar lá. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos colocar as
barrinhas da dezena. Vamos colocar as barrinhas da dezena. Vamos colocar todas as barrinhas da dezena. Colocamos até onde a gente conseguir colocar. Opa, não consigo colocar lá, porque agora não cabe. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as unidades soltas. Vamos colocar as unidades soltas ali. Pronto. Colocamos. Fechamos um retângulo? Fechamos. 54 por 12. Muito bem. O que nós fizemos aqui no 12? Não é o 10 mais o 2? É. Aqui não é o 50 mais o 4 que nós fechamos? É. E tudo isso aqui fechou no 648. Vamos ver se deu certo? Vamos lá. Vamos contar com a professora aqui, ó. Deixa eu puxar agora mais para cima para a gente contar. E vamos afastar um pouquinho aqui para a gente fazer a contagem. Ó, contamos, temos que contar todos, não podemos deixar nenhum de fora. Então, eu vou afastar um pouquinho. 100, 200, 300, 400, 500. 500, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 500 mais 100, 600. 610, 20, 30, 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 648, como deu a nossa operação lá? Então, olha, a professora vai mostrar aqui mesmo para vocês verem, ó. Ó, tá vendo? 648. Então, olha aqui, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 648. Ok? Então, veja o que nós fizemos com o material dourado. Nós fizemos uma configuração retangular. Nós fizemos um retângulo com a medida 54 e com a medida 12. Muito bem. Então, ó, isso que nós fizemos aqui com o material dourado, a professora vai ensinar vocês agora a fazer com a configuração retangular sem precisar usar o material dourado. Nós vamos usar agora essa ficha numérica aqui, ó. Ok? Observe aqui na ficha numérica da professora. Opa, tudo bem? Vamos ver agora. Então, aqui está o tabuleiro que a professora vai falar da configuração da multiplicação, tá? Que é a configuração retangular, fazendo um retângulo. E a professora colocou várias cores, ó, amarelo, azul, verde e vermelho. Por quê? O que nós tínhamos lá? Nós tínhamos que era a operação de 54, então a professora trouxe aqui, ó, 50 mais 4. Deixa a professora procurar o número 4 aqui, ó. 4, foi isso que nós fizemos lá no nosso material dourado, o 50 mais o 4. Aqui nós fizemos o 12, né? Que era o 10 mais 2 unidades. Lembra que nós fizemos isso com o material dourado? Então, ó, fechou uma configuração retangular. 10 mais 2, 50 mais 4. Agora a gente vai fazer a operação nas cores. O 10 com o 50 aqui. O 10 com o 4 aqui. O 50 com o 2 aqui. O 4 com o 2 aqui. Então, na interseção aqui das linhas e das colunas vão ficar as respostas, tá bom? Então, vamos lá. 50 vezes 10, quanto é 50 vezes 10? 500, muito bem. 4 vezes o 10, a professora já deu a resposta. Ó. 40, muito bem. 50 vezes 2, 2 vezes o 50. 100, ótimo. E 2 vezes o 4 2 vezes o 4 quanto que é? Essa daí é a tabuada do 2, é facinho. Isto é 8. Muito bem, agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos reunir a somatória de todos esses que estão dentro do retângulo, igual nós fizemos lá no nosso material dourado. A gente contou todo o retângulo que formou. 500 mais 100, 600, 648. Foi essa a resposta que nós tínhamos, né? Olha lá, 648. Então, a nossa configuração fechou em 648 também. Ok? Viram como é simples fazer essa nossa atividade aqui da nossa
configuração retangular, a professora quis mostrar para vocês isso. Então, essa configuração retangular, vocês podem fazer, né, na sua casa também, fazendo os quadrados. Como a gente faz os quadrados? Rapidinho a professora vai mostrar para vocês aqui. São retângulos, na verdade, né? São os retângulos que a gente vai estar escrevendo lá. Então, agora a professora vai mostrar aqui, vocês vão observando aí na casa de vocês, a professora vai pôr aqui na frente, para vocês olharem melhor, né? E a professora vai fazer aqui, ó. Vocês vão fazer um retângulo primeiro, né? Um retângulo, qualquer tamanho, não precisa se preocupar com o tamanho, tá bom? Nessa hora não precisa. Aí, por exemplo, se eu quisesse fazer 12 vezes 21, por exemplo. Daí nós vamos fazer a divisão, ó. Nós vamos dividir aqui, ó, um pouco maior, um pouco menor, tá? Tem que fazer uma divisão assim, que tenha um maior, dois aqui e um menor aqui embaixo, tá bom? Os retângulos. Aqui será a nossa configuração de um deles, aqui será do outro. Então, deixa a professora virar aqui só para escrever. Ó. Por exemplo, 20 mais 1, 10 mais 2. Ó, 21 vezes 12. 10 vezes 20, 200. Então, vamos pôr 200 aqui. 10 vezes 1 é 10. 20 vezes 2, 40. 2 vezes 1, 2. Agora vamos juntar o que está dentro do retângulo. 240, 252. Porque aqui soma 50, né? 40 com 10 é 50. 252. Então, 12 vezes 21 ou 21 vezes 12 dá 252. Se quiser, né, fazer aí na sua casa, na calculadora ou mesmo no lápis do papel, você pode conferir que vai dar certo, ok? Muito bem, meus amores, ó, nossa aula já terminou. Quanta coisa a gente fez, nem deu tempo de passar aqui, né? Mais atividades, a gente vai ficar aqui só com essas atividades mesmo, as outras a gente vai fazer uma outra oportunidade com vocês, porque a nossa aula já está terminando. Bem, mas tudo isso que a gente fez foi para cumprir o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Vamos ver lá na nossa telinha? Resolver problemas do campo multiplicativo observando as propriedades das operações. Então, nós trabalhamos aqui com o campo multiplicativo, resolvemos dois problemas, né? Um primeiro e um segundo. O primeiro foi durante o jogo, os dois primeiros foram durante o jogo, e esse segundo problema agora, que foi da nossa granja, que a gente vai terminar de resolver ele um outro dia. Nós fizemos só a primeira letra, né? A outra a gente vai fazer um outro dia, tá bom? Bem, meus amores, mas a gente vai ficando por aqui. Vocês se cuidem. Ah, não esqueçam que temos a tarefa. Nós temos a tarefa. Vamos ver qual que é a tarefa? Então, a tarefa tá aí. A professora colocou para vocês um jogo, igualzinho lá o marcador do jogo que a professora teve aqui na nossa aula de hoje. Vocês vão ver os pontos que o Murilo fez e vão escrever embaixo uma sentença matemática e vão resolver a sentença matemática com os pontos para ver quantos que ele fez. E do ladinho a professora fez duas configurações retangulares de duas operações já prontas para você só completar ali dentro do retângulo. Quanto que vale cada uma daquelas contas ali no final, né? Quanto que é o produto final das duas operações de multiplicação. Igual assim que a professora fez aqui na mesa com vocês nessa última atividade. Ok? Muito bem, meus amores, terminamos. Chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado da aula, mas principalmente aprendido. Faz a tarefa, faz com capricho, se esforça que tudo dá certo, tá bom? Fiquem com um beijinho da professora e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências Humanas. Eu sou a professora Luana, trabalho na Escola Plauto Miró Guimarães. Vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer a cultura paranaense e suas tradições populares e reconhecer os patrimônios materiais e imateriais do nosso estado. Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje. O nosso tema, qual será? Patrimônios materiais do Paraná. Então, nessa aula nós vamos estudar o que é patrimônio e quais são os patrimônios materiais do nosso estado. Para isso, a professora trouxe aqui na bancada
uma raspadinha. E essa raspadinha, nós vamos descobrir algumas palavras e as suas definições. Então, nós vamos raspar para nós vermos o que será que está escrito aqui nessa parte preta aqui, escondendo a nossa palavra. Vai demorar um pouquinho só até a gente conseguir descobrir a palavra toda. Mas ela é a definição da nossa aula de hoje sobre os nossos conteúdos. Estamos quase chegando ao fim e já iremos descobrir o que está escondido aqui embaixo. Estão escutando o barulhinho? Estamos quase chegando ao fim. Então, aqui nós temos uma palavra escondida. Olha a bagunça que a professora Luana fez na bancada. Então, essa palavra aqui é patrimônio. O que será que é um patrimônio? O que vocês imaginam a ideia de patrimônio? Eles fazem parte da nossa localidade, das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, do mundo. Então, fazem parte do nosso contexto, onde a gente está. Essa palavra patrimônio vai ser colocada nesse cartaz aqui, aonde nós vamos definir o que são esses patrimônios. Existem dois tipos de patrimônios. Vamos de novo para a nossa raspadinha. A professora vai raspar mais ligeiro, senão nós vamos passar a aula toda só fazendo essa raspadinha. Essa palavra patrimônio tem duas definições. O que será que ela significa? Achamos uma das definições. Mais uma baguncinha. Patrimônio material. O que será que é patrimônio material? Será que ele abrange as expressões culturais ou será que ele é um conjunto de bens culturais? O que será que é patrimônio? Então, patrimônio material é o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público. É o conjunto de bens culturais móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público. Então, essa é a definição dos nossos patrimônios materiais. Vamos agora para a nossa outra definição. Se nós temos patrimônios materiais, a outra palavra seria patrimônios. O que será que significa, crianças? E a raspadinha nunca mais chegou no fim. Descobrimos a nossa outra palavra aqui. Então, essa outra definição é patrimônio imaterial. Então, patrimônio imaterial abrange expressões culturais
e tradições que um grupo de indivíduos preserva em respeito da sua ancestralidade. Por exemplo, os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas e danças populares, as lendas, músicas, costumes e outras tradições. Então aqui nós temos a definição do que é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial. Então são essas duas expressões que irão fazer parte da nossa aula de hoje. Agora nós vamos lá para os nossos slides para nós vermos o que tanto nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Então aqui nós temos o nosso estado do Paraná, dividido nas suas mesorregiões. Nós já tivemos uma aula sobre as mesorregiões e agora nós vamos estudar essa parte dos patrimônios no nosso estado. O que será que nós vamos fazer? Que tanto nós vamos aprender durante essa aula? Então, a cultura do Paraná, o que será que tem no nosso estado? A cultura do Paraná é um conjunto de manifestações artístico-culturais desenvolvidas pelo povo que compõe o estado do Paraná. É possível observar a cultura do estado no artesanato, nos costumes, nos hábitos, na culinária, na religiosidade, no folclore, ou seja, nas diferentes maneiras os paranaenses se expressarem. Então, nós temos diversas culturas em nosso estado aqui dentro do Brasil. O que será que essas culturas foram trazendo para nós paranaenses? Como será que teve início essas manifestações? Então, os hábitos e as lendas dos índios redimensionaram a cultura da Europa, Portugal e Espanha. Ficamos com vários hábitos e costumes como consumo de ervas, milho, mandioca, mel e tabaco. Depois, os tropeiros colaboraram com a cultura de consumir o chimarrão, o café e o feijão tropeiro. Depois, ainda, os escravos africanos trouxeram como legado a feijoada, a cachaça e as suas danças e ritos. Então, essas tradições vieram lá do início do descobrimento do nosso Brasil, lá do descobrimento do nosso litoral paranaense. Então, essas culturas vieram vindo de acordo com a chegada de cada pessoa que vinha para o nosso estado. Com a chegada dos imigrantes, os povos deixaram as manifestações próprias, misturadas à cultura popular estadual que já existia. As tradições polonesas, alemãs, ucranianas, libanesas e japonesas foram somadas às manifestações originárias dos povos indígenas, africanos, portugueses e espanhóis, diversificando a cultura do Paraná. Então, cada povo que vinha vindo de outros países foi trazendo diversidade à nossa cultura e o nosso estado foi ficando muito rico nessa cultura e tradição. Dessa maneira, o Paraná é uma imensa formação cultural de influência por grupos deslocados de seus países ou estados por diversos motivos. Essa miscigenação inteira faz parte da cultura paranaense, que se manifesta e se representa na arquitetura, na literatura e música, além das demais artes cênicas e visuais. Então, com o passar do tempo, essa cultura foi se expandindo e diversas tradições foram surgindo no nosso estado. O Paraná. Então, o Paraná é um estado muito rico em relação aos seus patrimônios. Nessa aula, estudaremos os patrimônios materiais do nosso estado, seus prédios antigos, suas características e a sua história. Então, como o nosso estado é um estado muito grande, ele possui 399 municípios, nós escolhemos apenas alguns dos patrimônios do nosso estado para fazer parte da nossa aula de hoje. Então, nós não vamos estudar todos. Cada patrimônio, cada estado, cada cidade do nosso estado que nós formos estudando, nós vamos encontrando a localização no nosso mapa do Paraná. Então, nós vamos dar início às nossas cidades e os seus patrimônios. Então, aqui nós temos o estado do Paraná. O que
será que é essa parte vermelhinha que está aqui? A nossa capital do Paraná, Curitiba. Então aqui nós temos Curitiba, a capital do Paraná. Então a professora vai achar aqui no nosso mapa. Vamos pegar os marcadores aqui, igual tem no Google Mapas, e nós vamos achar aqui a nossa capital do Paraná. Vamos colocar aqui o nosso localizador aqui em Curitiba. O que nós vamos falar de Curitiba? Então, nós temos aqui os patrimônios de Curitiba. Vamos ver alguns deles apenas. Palacete dos Leões. O que será que era esse Palacete dos Leões? Então, ele é do início do século XX, na época do ciclo da erva mate. Já foi palco de momentos históricos em Curitiba, como a hospedagem do então presidente da República, Afonso Pena, lá no ano de 1906. E hoje é um museu e recebe exposições culturais, como lançamento de livros e concertos musicais. No Palacete há um acervo de mais de 3.000 livros. Então, esse é o Palacete dos Leões, que fica na nossa capital, em Curitiba. Na capital também nós temos mais um prédio que é um patrimônio público. Esse prédio é um prédio mais atual. Então lembrem-se, crianças, não é porque é um prédio atual, não é um prédio antigo, que não é um patrimônio. Ele também faz parte do patrimônio de Curitiba. Então aqui nós temos o Museu Oscar Niemeyer. Então muitas escolas já fizeram passeios por esse museu. Ele recebe exposições de artes visuais, arquitetura, urbanismo e design. Foi projetado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e foi inaugurado como museu em 2002. Foi escolhido em 2012 como um dos 20 museus mais bonitos do mundo e é parada obrigatória na capital paranaense. Então, quando nós vamos para Curitiba, nós temos o hábito de visitar esse museu, porque é um lugar muito bonito para visitação, para passeio e também para nosso aprendizado. Temos também o Paço da Liberdade. A antiga sede da Prefeitura Municipal de Curitiba foi inaugurada em 1916, então observem que esse é um prédio mais antigo. E foi reaberto em 2009 após reformas. É gerido pelo Grupo Sesc e realiza eventos culturais como cursos e concertos. O Paço da Liberdade é o único monumento do Paraná tombado pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então essa palavra IPHAN vocês vão ver várias vezes, porque é eles que fazem com que esses prédios públicos, esses prédios antigos ou novos, se tornem patrimônios de um determinado local. Também temos em Curitiba a Catedral, a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz, ou Catedral de Curitiba. Ela foi construída em 1893 em um estilo neogótico, com pinturas dos artistas italianos Carlo Garbaccio e Anacleto Garbaccio, e foi inspirada na Catedral da Sé, em Barcelona, na Espanha. A Catedral de Curitiba passou por uma restauração e foi reaberta em 2012. Então, após uma restauração, ela foi reaberta e as pessoas podem visitá-la também. Mais uma obra aqui em Curitiba, que é o Museu Paranaense de Curitiba, que foi feito em 1938 e era a sede do governo estadual e ficou conhecido como Palácio São Francisco. Então, em 2003, tornou-se sede o Museu Paranaense, o qual é uma instituição do governo do estado do Paraná, que conserva e guarda pesquisa e promove exposições de caráter pedagógico a partir do seu acervo. O Museu Paranaense possui hoje um acervo de aproximadamente 400.000 itens, entre objetos de uso pessoal, mobiliário, armas, uniformes, entre outros. Então, o museu é muito rico em coisas antigas. Quem gosta de saber sobre a história e sobre os acontecimentos do nosso estado, pode estar fazendo um passeio por lá também.
Fora o museu, nós temos a Cinemateca em Curitiba. O que será que a Cinemateca tem? Então, a Cinemateca tem como atribuições a preservação da memória cinematográfica, a pesquisa e a documentação, a formação e a difusão do cinema da arte. Foi criada em abril de 1975 no antigo Museu Guido Viaro. A Cinemateca de Curitiba foi responsável pela formação de uma geração de cineastas e cinéfilos da cidade. Então, as pessoas que gostavam de cinema deixaram vários documentos, várias coisas nesse acervo da Cinemateca em Curitiba. Também é um local muito interessante para a visitação. Temos também o famoso Palácio Avenida. Ele é famoso pelas apresentações natalinas que nós temos na cidade de Curitiba. Então, ele é utilizado como sede nacional do Banco HSBC. É um espaço cultural com o Teatro Avenida para 250 pessoas. O Palácio Avenida é considerado um dos edifícios históricos mais importantes da arquitetura em Curitiba. Construído em 1929, conta com mais de 18 mil metros quadrados e é famoso pelo período natalino, pelo show dos corais de crianças desde 1991. Então, desde o ano de 91, as crianças se apresentam no Palácio Avenida na época de Natal. Vamos agora para mais uma cidade do nosso estado e os seus patrimônios históricos. Então, vamos ver qual a cidade que nós vamos ver agora. Antonina. Vamos achar lá no nosso mapa, vamos colocar o localizador. Lá em Antonina, fica aqui, ó, pertinho de Morretes, Paranaguá, aqui pertinho do nosso litoral. Então, nós vamos colocando os localizadores no nosso mapa. O que será que tem em Antonina para nós estarmos vendo? Então, nós temos o Centro Histórico de Antonina. O que será que tem nesse centro histórico? Então, ele foi tombado pelo IPHAN, lembrem da palavra IPHAN lá, em 2012. Por seus valores históricos e paisagísticos, inclui-se na área protegida a um raro exemplar da arquitetura industrial do início do século XX, conhecido como Complexo Matarazzo. Então, as casas antigas chamam bastante atenção em Antonina. É um local de bastante visitação, de bastante turistas aqui no nosso estado. Temos mais uma cidade aqui do nosso estado, vamos ver qual é. A Lapa. Vamos novamente para o nosso mapa, pegar o nosso localizador e vamos colocar aqui o localizador na cidade da Lapa. O que será que nós temos na Lapa? A antiga Casa de Câmara e Cadeia na Lapa. Então, a Casa de Câmara e Cadeia segue o partido arquitetônico tradicional, ou seja, edifício isolado, tendo no pavimento térreo celas, portas e janelas dotadas de grades de ferro e um pátio central. Então, esse prédio serviu de presídio, serviu de cadeia. O pavimento térreo, que hoje abriga o Museu de Armas, foi utilizado como prisão até meados do século passado, entre o ano de 1950 e 1980. Sediou a Escola Normal da Lapa e, após a primeira restauração em 1981, voltou a abrigar no pavimento superior a Câmara Municipal da cidade, resgatando o uso original de um fato raro no Brasil. Então, esse prédio que hoje abriga a Câmara, ele serviu de cadeia na época lá dos anos de 1950. Então, é um prédio bem antigo que faz parte aqui do nosso estado do Paraná. Temos também o Teatro da Lapa, muito famoso e onde muitas escolas também já fizeram passeios e visitações. Ele foi construído no ano de 1873 e em 1876, conforme o projeto atribuído ao engenheiro Francisco Terésio Porto, esse teatro é o último remanescente desse tipo de construção do século passado aqui no Paraná.
e ele foi tombado como patrimônio histórico em 13 de março de 1969. Então ele é um prédio muito antigo e já é um prédio que faz parte do patrimônio histórico do Paraná há muitos e muitos anos. Temos aqui mais um mapa do Paraná e mais uma cidade. Vamos ver qual é essa cidade? Londrina. O que será que nós temos em Londrina? E vamos para o nosso mapa aqui, achar o nosso localizador aqui no mapa, a cidade de Londrina. Nós temos em Londrina o Museu Histórico de Londrina. O que será que nós temos nesse museu histórico? O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss foi inaugurado no dia 18 de setembro de 1970, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina. Em 10 de setembro de 1986, o museu passa a ocupar o prédio que outrora pertencia à segunda estação ferroviária de Londrina, cedido pela prefeitura. O edifício do hoje Museu Histórico apresenta linhas arquitetônicas caracteristicamente ecléticas, então é um prédio muito antigo na cidade de Londrina e ele também faz parte do estado do Paraná e também é um patrimônio histórico aqui do nosso estado. Temos mais uma cidade aqui no nosso mapa, a cidade de Palmeira. Vamos para o nosso localizador. Aonde será que está Palmeira? Vamos colocar os pontinhos igual quando a gente procura no Google Maps lá no nosso computador. Nós temos em Palmeira a Capela Nossa Senhora das Pedras. É uma capela bem antiga que faz parte da cidade de Palmeira. Foi construída por volta de 1880 e o local onde está situada foi de grande importância para os tropeiros, então fez parte da época do tropeirismo do nosso estado. Era utilizado como pouso e antes da descida da Serra de São Luís do Purunã, para o qual os tropeiros pediam proteção da santa. A sua construção é atribuída a Domingos Ferreira Pinto, o barão de Guaraúna, mantendo até hoje as suas principais características. Então é um prédio bem antigo, mas ele ainda mantém as características originais desde a sua construção lá antigamente, no ano de 1880. Então é um prédio bem antigo aqui do nosso estado. Temos mais uma cidade, a cidade de Castro. Vamos para o nosso mapa e vamos procurar a cidade de Castro aqui no nosso localizador. Colocamos a nossa bolinha lá no lugar e vamos ver o que tem em Castro. Temos a Ferroviária de Castro. O que será que tem nessa ferroviária? Foi inaugurada em dezembro de 1899 e desativada pela rede ferroviária após convênio. Recebeu obras que foram realizadas pela Prefeitura Municipal de Castro no ano de 1992. Passou então a sediar um setor no Departamento de Cultura Municipal e das 3 salas, 2 são ocupadas pela Prefeitura e uma delas pela rede ferroviária. Então, é um patrimônio histórico da cidade de Castro, também bem antigo, um prédio construído há muitos anos e foi também tombado como patrimônio histórico. Temos também em Castro o Museu do Tropeiro, várias escolas também já fizeram visitas pelo Museu do Tropeiro. Ele foi criado em 1977 e tem mapas, documentos, móveis e objetos da época. São mais de 1.400 peças que formam o museu completo, o museu mais completo do país sobre o tropeirismo. Então é um museu muito antigo e é um museu que tem a história mais completa e que fala sobre o tropeirismo no nosso estado e no nosso Brasil. Temos também a Fazenda Capão Alto, que o local é da data de 1704. Então pense quantos e quantos anos existem a Fazenda Capão Alto. Em meados de 1730, virou ponto de parada dos tropeiros, que viajavam do Rio Grande do Sul até Sorocaba, em São Paulo.
e aproveitavam as margens do rio Iapó para montar acampamento e descansar. Atualmente, esse senhor que está sentadinho ali, o João Clempovos, o seu João, possui 60 anos e trabalha há 12 anos na fazenda. Ele que é o responsável pela manutenção do local e por guiar os turistas que gostam de passear na fazenda Capão Alto. Temos também lá em Castro o moinho. Esse moinho é onde funciona também o memorial da imigração holandesa, então da época que vieram os holandeses para o nosso estado. Foi feito em 2001 e em comemoração ao cinquentenário da colônia Castrolanda, pelo arquiteto holandês Johan Isdra, que veio ao Brasil para coordenar a construção, que hoje funciona de maneira artesanal, mas que tem potencial para produzir 3.000 quilos de farinha de trigo por dia. A construção tem 37 metros de altura e suas pás possuem envergadura de 26 metros, então é uma construção muito grande e muito alta. Vamos para mais uma cidade e vamos localizá-la novamente no mapa. Que cidade será que é essa? Paranaguá. Vamos para Paranaguá agora, no nosso litoral. Deixa a professora só arrumar as bolinhas aqui para não ficar muito perto uma da outra. E na cidade de Paranaguá, o que será que nós temos? Temos o prédio da Alfândega. Sua pedra fundamental foi lançada no ano de 1903. E em 1911 aconteceu sua inauguração oficial. Tratava-se de um prédio de arquitetura do fim do século XIX e início do século XX, ou seja, arquitetura eclética, predominantemente do estilo romano renascentista. O edifício continuou a ser utilizado pela Fazenda Nacional até 1975, quando foi autorizado a mudar de local devido ao precário estado de conservação do edifício da antiga alfândega. Foi sede da Casa do Homem do Mar e da Sociedade da Marinha do Paraná, SOAMAR. Atualmente retornou às suas funções aduaneiras, então esse prédio faz parte da cidade de Paranaguá e é o prédio chamado Prédio da Alfândega. Temos também a paróquia Catedral Nossa Senhora do Rosário. Conhecida como Igreja Matriz, foi a primeira edificação católica construída no Paraná e o primeiro templo do Brasil dedicado a Nossa Senhora do Rosário. Em estilo colonial português, é datada do século XVIII, sendo bem tombado em nível estadual, pertencendo ao conjunto do Centro Histórico de Paranaguá, tombado em nível federal. Então esse prédio é muito antigo, além de ele ser tombado como um patrimônio estadual, ele também é tombado como patrimônio federal, para vocês verem a importância desse prédio no nosso estado e no nosso país. Vamos agora para Morretes. Vamos procurar a cidade de Morretes lá no nosso mapa, pertinho aqui de Paranaguá e Antonina. Olha, as bolinhas estão ficando bem próximas. O que será que nós temos em Morretes? Temos a igreja de São Benedito. Foi fundada em 1760 a Irmandade de São Benedito, reunindo conforme rezam os seus estatutos, pretos, escravos e administradores, e pessoas livres que por suas devoções quisessem pertencer a ela sem distinção de sexo ou idade, contanto que fosse a religião católica romana. Então esse prédio da igreja de São Benedito é um prédio muito antigo e foi fundado lá no ano de 1760. Vamos agora para Carambeí, no nosso mapa novamente. Vamos procurar aqui Carambeí, próximo a Castro, bem pertinho ali as bolinhas do nosso mapa. Em Carambeí nós temos o famoso Parque Histórico de Carambeí. O Parque Histórico é o maior museu histórico a céu aberto do Brasil.
definiu agosto como o mês do patrimônio no museu em comemoração ao Dia do Patrimônio, em 17 de agosto. Todas as atividades e ações realizadas pela instituição nesse período serão voltadas à temática patrimonial, com o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação dos bens culturais. Então, esse prédio é um prédio muito antigo e faz parte dos patrimônios aqui de Carambeí. Vamos agora para a Ilha do Mel, no nosso estado e no nosso mapa. Vamos colocar mais um localizador. Ilha do Mel, aqui pertinho das nossas cidades do litoral. Lá na Ilha do Mel nós temos 2 pontos turísticos e fazem parte dos patrimônios da localidade, que é o Farol e o Forte, também muito visitados nessa praia. O Farol das Conchas, na extremidade leste da Ilha do Mel, foi instalado em 1872. Possui 18 metros de altura e estrutura troncônica de ferro fundido. É semelhante, embora menor, ao farol de Itapuã, instalado no ano seguinte lá na cidade da Bahia. Temos também o Forte, que é uma construção erguida no ano de 1770. O Forte fica à beira-mar e está bem conservado, com direito a canhões dos séculos XVIII e XIX. Na parte mais alta, um mirante apresenta as ilhas de Superagui e das Peças. Nos arredores fica o Morro das Baleias, com um labirinto de canhões e um mirante panorâmico. Então, essas duas paisagens aqui fazem parte da nossa Ilha do Mel e são parte do nosso patrimônio histórico do Paraná. Vamos agora para Maringá. Vamos colocar aqui a bolinha na cidade de Maringá no nosso mapa. O que será que nós temos em Maringá? Temos a Catedral Nossa Senhora da Glória. A Catedral Basílica de Maringá é a mais alta catedral da América Latina. O cone possui uma altura externa de 114 metros, sustentando uma cruz de 10 metros, perfazendo um total de 124 metros de altura. Então, é uma torre muito alta e muito grande. Sua capacidade é de 3.500 pessoas. A catedral foi construída no período de julho de 1959 a maio de 1972. A catedral foi então consagrada no dia 3 de maio de 1981 e em 21 de janeiro de 1982 recebeu o título de catedral. Então, essa catedral faz parte também do estado do Paraná e é um patrimônio histórico da cidade de Maringá. Vamos agora para Foz do Iguaçu. Lá no nosso mapa vamos colocar o nosso localizador, aqui no cantinho do nosso mapa. O que será que nós temos em Foz do Iguaçu? Então, essa cidade faz parte do nosso estado, é uma cidade turística, cheia de pontos turísticos que as pessoas gostam muito de visitar. E a professora trouxe um marco dessa cidade que se chama Marco das Três Fronteiras. O marco brasileiro, localizado no Porto Meira, foi inaugurado em 1903 e seus idealizadores foram o Marechal Cândido Rondon e Dionísio Cerqueira. No lado argentino, situa-se a margem do rio Iguaçu e no Paraguai fica a margem direita do rio Paraná. Os 3 obeliscos, igualmente pintados com as cores nacionais, formam um triângulo que fixa o limite territorial e a soberania dos 3 países. Então, esse marco aqui, ele divide lá a cidade, né, os países da Argentina, Paraguai e Brasil. Então, nessa cidade aqui de Foz do Iguaçu, onde ficam esses 3 marcos do nosso estado. E é um ponto turístico que foi reformado e faz parte do nosso estado. É um ponto turístico muito bonito e ele também é um patrimônio histórico do nosso estado.
Bem, crianças, as nossas tarefas irão para as escolas. Espero que vocês tenham gostado do passeio que nós fizemos hoje, durante a nossa aula, dos patrimônios históricos que nós falamos. Então é uma aula assim bem cheia de conteúdo, uma aula bem extensa, com muitos pontos para a gente estar observando, e espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima aula, se cuidem e façam as nossas tarefas. Tchau, tchau! Vem aí, Educação Física. Olá pessoal, nós estamos aqui já. Vocês podem reparar o jogo acontecendo entre os professores e a gente trouxe a temática para vocês hoje sobre esportes de rede e parede. Agora a gente vai abrir a imagem aqui para mim conversar com vocês e estar explicando um pouquinho. E a gente vai falar primeiramente sobre o tema que a gente está trabalhando. Com base nessas imagens, vocês puderam acompanhar qual é o esporte que a gente vai tratar hoje com vocês, crianças? Muito bem, bacana. Acertou quem respondeu que a gente vai trabalhar com o tênis de mesa. Bem, o tênis de mesa nem sempre foi chamado assim. Nós tivemos dois grandes personagens da história do tênis de mesa, o John Jacques e o James Gibb. Eles foram dois grandes homens que participaram da história vasta do tênis de mesa. Como vocês podem acompanhar aí na imagem, o John Jacques e o James Gibb. John Jacques era um homem que apoiava muito a prática desse esporte, porém ele começou a história em 1850 com um jogo chamado Gosima. Esse jogo era cheio de improvisações, como vocês mesmos puderam notar na abertura das imagens. A bolinha era utilizada uma rolha de garrafa, as raquetes, pequenas caixas de charuto, e a redinha era utilizados pilhas de livros. Já em 1891, a prática tomou um pouquinho mais de evolução, sendo que a redinha já existia com 30 centímetros de altura, a bolinha já era de cortiça e tinha aproximadamente 50 milímetros, e as raquetes tinham um cabo mais alongado. Já em 1903 foi desenvolvida a raquete com amortecimento, isso, a raquete que leva a borrachinha lá. Então, esse mesmo John Jacques, ele foi trazendo inovações e principalmente comercializou com uma empresa chamada Parker Brothers, que deixou de chamar em 1901 de ping-pong e se tornou o tênis de mesa para venda e compra de materiais associados ao tênis de mesa. Vamos colocar um pouquinho também de cultura sobre algumas datas históricas. Por exemplo, em 1921, a primeira associação de tênis de mesa. Em 1927, a Federação Internacional de Tênis de Mesa. Aí, em 1988, nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul, o tênis de mesa surge como esporte olímpico. Aí ele ganha e recebe essa emancipação olímpica. Bacana, pessoal. A gente vai falar um pouquinho de regras. E a gente produziu um material que é justamente para que vocês consigam visualizar bem a atividade. E eu vou estar explicando para vocês alguma coisa sobre as medidas e também retomando, né, o conteúdo ele foi trabalhado no início do mês de setembro e a gente vai apenas retomar e trazer algumas informações para vocês. Então, vocês podem ver aqui que a área de jogo ela está destacada em amarelo, tá? E esse material que faz a contenção, esse parapeito aqui no lado externo da área amarela, ele vai ser
o final da área de jogo e a mesa é o local onde tudo acontece durante o jogo, tá? Então, eu vou começar com vocês dizendo que a área de jogo na cor amarela, ela possui uma distância de 14 metros de comprimento por 7 metros de largura. Aí a gente vai pensar que altura é essa contenção da área de jogo. É 76 centímetros. Por coincidência, é a mesma altura da base da parte onde se joga, que é a mesa, tá? Aí a gente vai para algumas medidas da mesa mesmo. 2,74 metros no comprimento, onde vocês estão vendo passar a bolinha. E aí, 1,52 metros aproximadamente a parte de largura da mesa. A nossa redinha do tênis de mesa, ela possui 15,25 centímetros de altura, né? É a altura dela, tá? E aí você tem o suporte, né? O materialzinho lá que faz a segurança, para fazer a fixação da redinha do tênis de mesa. Pois muito bem. É importante lembrar que esta área de jogo, ela precisa ser antiderrapante, assim como a sola dos calçados dos jogadores, tá? Falando sobre as raquetes, elas têm lado liso e lado áspero. Para que isso, professor? Justamente para seguir o estilo de jogo do atleta. Se o atleta utiliza mais a empunhadura clássico, ele vai utilizar o lado da raquete correspondente. E se ele joga no estilo caneta, ele vai segurar com o lado da raquete que ele se adapta mais. E aí a gente aproveita o assunto para falar justamente sobre essa empunhadura. Essa empunhadura clássico nada mais é que segurar a raquete fechando a mão na raquete. E aí você vai ter bastante firmeza para fazer forehand, backhand, nomenclaturas que já foram citadas também na aula de badminton, tá bom? E aí, aqui na América do Sul é mais utilizado o estilo caneta de se jogar e o estilo clássico é um pouquinho mais visto no continente asiático, tá? Essa bola do tênis de mesa, ela pode ser laranja, ela pode ser amarela e ela também pode ser branca, tá? Aproximadamente com peso de 2 gramas. Bem importante vocês saberem disso também. Aí a gente vai citar assim, ó. Vocês estão visualizando essa linha no meio da mesa? É a linha divisória. Para que ela serve? Ela serve para que no momento do saque, no jogo de duplas, seja definido o lado que a bola vai. Então, como vocês estão acompanhando aqui, se a raquetinha vermelha for dar o saque vai chegar até a raquetinha amarela. É muito denominado, muito utilizado, a regrinha do X, quando existe o jogo em duplas. E esse jogo de duplas, como o jogo individual, ele acontece em forma de 7. 7 é o conjunto de pontos até 11, sendo que cada 7 só vai finalizar quando tiver 2 pontos de vantagem. Ou seja, se chegar a 10-9 e o 10 fizer mais um ponto, aí sim, 11-9 com diferença de 2 e vamos ao próximo set. Podendo ser de 5 até 7 sets, tá? Aí, sobre o saque também é muito importante a gente falar, tá? É bem importante a gente falar. O saque, vamos mostrar aqui com a bolinha para vocês. Então, esse saque, ele teria que ser com a mão espalmada. Espalmada é sem flexionar a palma da mão. E a bola não pode sumir abaixo da linha da mesa. Se eu estivesse aqui na maquete, a bolinha precisa aparecer. E aí você vai lançar para cima. Quando a bolinha chegar aproximadamente na altura dos olhos e estiver descendo,
Faz para mim, professor Patrick. Eu lancei, ela subiu. Aí quando ela estiver caindo, eu vou bater na bola. Se essa bola tocar do teu lado e passar para o outro lado, segue o jogo. Se a bola bater na rede e ficar, volta ao ponto. Não foi ponto nem do jogador A, nem do jogador B. Se a bola bater na redinha e passar para o outro lado mesmo assim, aí sim você vai retomar o ponto e jogar novamente, tá? Lembrando, se a bola bater na redinha e voltar, não é ponto. Se bater na redinha e for ao outro lado, o ponto é retomado, disputado novamente, tá? Aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre a direção da bola. Vamos falar um pouquinho sobre o movimento da bola. Existem alguns movimentos muito básicos no tênis de mesa, que são o backspin, o side spin e o top spin. O top spin nada mais é que quando você vai bater na bola, o top spin, logo que a bola vai ao lado adversário, ela vai abaixar muito rápido, dificultando. Daí a importância da área amarela para você conseguir recuperar e mandar a bola para o outro lado. Side spin é aquela bola que engana. Você vai bater na bola, parece que ela vai do lado direito do jogador da raquetinha amarela, mas ela toca a mesa e sai para o outro lado, causando engano, tá? Backspin é quando você dá o efeito, a bola bate do lado adversário e acaba voltando, tá? Muito bacana. Tendo essas explicações, utilizando a nossa maquete construída pelos professores, agora a gente tem uma dica bem bacana para vocês antes da gente fazer a nossa parte prática que é tão esperada por vocês, tá? Pois bem, gente, então a gente trouxe a possibilidade de vocês estarem construindo uma raquetinha aí do tênis de mesa para vocês jogarem em casa. Vai ser bem bacana. Você vai precisar do papelão, né? Vocês vão precisar de uma vasilha, né? Esse tamanho. Professor Patrick, mostra de novo o foco da vasilha para a câmera. Obrigado. Então, você vai precisar também a régua, e a régua vai ficar posicionada já na base do papelão para a gente fazer os traços de referência antes de vocês recortarem, tá? Então, agora, o professor Patrick, ele já está contornando a vasilha para que a gente tenha o molde da raquete. Agora, os professores vão mostrar lá para a câmera o desenho do molde já no papelão e eles vão recortar, eles vão dar forma agora para a raquete. Vamos lá, professores? Lembrando, você pode fazer aí na tua casa, né, com o papelão e já vai separando um pouquinho mais de papelão para que você faça outros moldes também. A gente vai fazer a atividade prática logo mais e é importante que vocês tenham 2 raquetes feitas, concluídas, tá? Supondo que você tenha a raquetinha em casa, você também poderia utilizá-la, tá bem? Tanto para fazer outros moldes, como para realizar a nossa atividade que vem em seguida. Os professores já estão concluindo ali o recorte. Bacana, professora Juliana. Quase lá, prof. Patrick. Ó, a professora Juliana já está mostrando o primeiro molde no papelão, tá? Para quem em casa quiser saber sobre o tamanho também, é importante que seja aproximadamente 15 centímetros. Vou mostrar para vocês aqui, utilizando a régua. 15 centímetros assim, 16 centímetros a altura até a base e 9 centímetros o cabo, tá? Agora a professora Juliana vai dar sequência e ela vai unir, tá, as 2 faces de papelão e o professor Patrick vai ajudá-la
para eles fixarem uma face de papelão com a outra. Para quê, professor? Para que fique mais firme, né, o nosso material, para que a gente possa jogar sem estragá-lo facilmente. A professora Juliana já está fixando. Fixando o cabo ali com o durex. Bem bacana vocês prestarem atenção no detalhe. Legal. Eles já fixaram a parte do cabo com fita adesiva. Lembrando as crianças em casa que é importante vocês utilizarem a tesoura sem ponta para fazer os recortes dos moldes, tá? E aí a professora Juliana já está finalizando a parte de fixação da raquete. Bacana, professor Patrick, professora Juliana. Agora eles vão dar um toque de enfeite à raquete, eles vão decorá-la, deixá-la bonita. Como vocês também aí em casa vão deixar bonito o material de vocês, não é verdade? A professora Juliana já escolheu a cor amarela para ela começar a decoração dela. Dando sequência ali no cabo. Isso, bacana, né, pessoal? Bem bacana. Vamos colocar outra cor. Aí a prof. Juliana, o prof. Patrick já estão escolhendo as cores para finalizar a raquete. Lembrando, pessoal aí de casa, vocês vão fazer 2 raquetes, tá? A nossa atividade precisa que tenham 2 raquetes. A professora Juliana já está terminando a decoração ali. Legal. Bacana. Mais uma fita, prof? A prof. Juliana vai passar mais um pouquinho da fita verde ali. Já está finalizando. Já está finalizando. Finalizando a raquete para ficar bem bonita. Se vocês colocarem mais faces de papelão, ela vai ganhar mais resistência ainda para a hora que vocês forem se divertir com o jogo, tá? Então, olha lá, tá lá o exemplar da raquetinha já decorada. E agora, a prof. Juliana e o prof. Patrick vão demonstrar como foi o nosso resultado desenvolvendo em casa o nosso projetinho. Olha lá que bacana que ficou as nossas raquetes lá. Vocês gostaram, crianças? Então tá tudo bem. Agora nós vamos para a nossa parte prática da atividade. Então os professores, eu gostaria que cada um dos professores mostrassem as opções de bolinha que vocês têm para atividade. Bolinha de Rolon, pessoal, daquele desodorante que acabou em casa, e a bolinha de silicone que sai lá no mercadinho. Muitos de vocês têm em casa essa bolinha de silicone. Vamos fazer a prova, professores? Toquem na mesa para ver se ela pula. Ótimo, conseguimos mostrar. Agora os professores vão tentar equilibrar a bolinha que eles estão na mão. Tenta bater lá, professores, um pouquinho. Se afasta da mesa, tenta bater um pouquinho. Ótimo, pode segurar para mim, por favor? Ótimo. Então agora o desafio de vocês é tentar fazer a bolinha bater uma vez curtinho e a outra vez mais altinho. Vamos tentar, pessoal? Vamos tentar? Vocês aí em casa também vão tentar fazer o desafio. Baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Parou! Eu gostaria de saber, vocês aí em casa, estão conseguindo realizar? Seria importante que a gente fizesse entre 2 repetições e 10 repetições. Vamos tentar fazer 10 repetições, professores? Uma baixa, outra alta. Uma baixa, outra alta.
Uma baixa, outra alta. Ótimo! Vamos segurar? Ótimo. Agora eu preciso que vocês façam a atividade sentado. Então, pessoal, a nossa atividade foi essa, né? Estudar o histórico, as regras e a prática do jogo. Vocês poderiam ter utilizado esta faixa de papelão ou faixa de atadura para realizar o jogo. Professor Patrick e a professora Juliana, muito obrigado. Eu também, professor Tiago da Escola Maria Coutinho, agradeço a participação de vocês. Tchau, tchau, pessoal! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Força! Isso! Aí! Agora eu coloco aqui. Daí agora eu pego essa folha e eu coloco aqui. Daí eu pego essa outra folha e coloco aqui. Outro copo. Cuidado. Cuidado que vai derrubar tudo. Joia! Vai lá. Uhul! Parabéns! Oi, vem aprender. Eu fiz um texto e se chama Cordel Encantado. Eu vou cantar com a minha avó. Cordel encantado me ensinou a cordelhar. Eu amo esse cordel que veio do sertão só para ensinar. Beijo, vem aprender. Tchau, espero que vocês tenham uma boa tarde, um bom dia. Um beijo, um bom fim de semana. Tchau, da minha avó e de mim.